aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Principalmente você que vem aqui e assiste o episódio, mas não se inscreveu ainda. O que tá perdendo aqui? Vai, se inscreve. Faça isso, por favor, deixe seu comentário Não também, perca. compartilhe com seus amigos e siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, podecrer.ofc, você não tem desculpa. E também estamos nas plataformas de áudio para você ouvir quando e onde quiser. É isso. E hoje temos uma convidada que eu queria já receber há muito tempo. É verdade. E fazer um adendo aqui, gente. Nós estamos gravando isso aqui depois do almoço. Que era importante estar de buchinho cheio para essa gravação aqui. Vocês vão entender o porquê. Eu gosto muito do trabalho dela. Eu dou muitas risadas, compartilho com os amigos. É a Jade Aline, que conhecemos como Jade Comeria. Seja bem-vinda, Jade. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu também estava tentando vir aqui, né? Desde a primeira tentativa, mas estava difícil. Mas graças a Deus a gente conseguiu. Chegou o nosso momento. Chegou o Jade. dia. Muito bom. Jade, queria que você começasse lá do início, seu início na fé. Se você nasceu num lar cristão, como que se deu tudo isso? Eu fiz uma descoberta recentemente que falei pra minha mãe que foi quase como descobrir que eu era adotada. Porque eu cresci falando pra todo mundo que eu nasci em berço evangélico, por parte de mãe, que meu pai não era crente, né? E aí ela falou: "Não, você não nasceu, não. Eu fui, você já tinha acho que uns 4 anos, sei lá. Mas eu tenho essa lembrança, assim, de desde pequena, né? E aí eu cresci, eu posso dizer que eu cresci, assim, na igreja. Eu tenho uma caminhada bem longa, assim, na fé, mas na adolescência a rebeldia chegou, né? A gente fica com a cabeça meio desbaratinada, e aí eu saí da igreja, fiquei 6 anos fora da igreja, mas graças a Deus tive a oportunidade de retornar enquanto deu tempo. Como que foi esse seu retorno? Foi em 2023, a gente tinha 1 ano de casada, a gente passou assim, ninguém fala que pode ter crise de 1 ano de casamento, então assim, eu acho mais fácil de 1 ano que depois, que já está há muito tempo, mas assim, são 2 pessoas dentro de uma casa, com criações totalmente diferentes, conflitos, e a gente teve uns problemas, mas eu coloquei o meu casamento no altar do Senhor. Eu falei: "Deus, eu sei que o Senhor quer algo de mim, quer a minha família." A gente não estava junto, o Jefferson não teve uma criação, a família dele é católica, mas quando eu conheci ele, eu falei assim: uma hora Jesus vai me pegar na curva. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Ele: eu já aceitei Jesus. Eu falei: então tudo bem, porque eu era desviada, mas não queria jogo desigual. Temor. E aí a gente começou, então eu falei: é a hora. E aí eu fiz um voto com o Senhor e a gente ficou bem depois disso, voltamos à igreja, fui voltando aos poucos e hoje eu tô firme, graças a Deus. Me fala, você cresceu em que igreja, Jade? Eu cresci no Ministério Rema, da pastora Raquel Dias, e aí depois, na adolescência, assim, acho que eu já tinha uns 16 anos, uns 15, 16 anos, eu fui para Nazareno, que é a igreja que eu sou hoje. E você e o seu marido Jefferson, que também tá aqui no estúdio acompanhando, né? Então você voltou pra Jesus, começou a fazer essa caminhada depois de casada, então foi depois da pandemia. Foi depois. Depois que você já tinha estourado, né? Foi depois. Como é que foi isso de você voltar pra Jesus nesse momento em que você tava ficando muito conhecida na internet? Porque pra quem não sabe, gente, a Jade tem um perfil no TikTok e no Instagram onde ela faz react de comidas e ela é muito engraçada. Juntando tudo, são o que? Quase 4 milhões de seguidores, né? Muita coisa. Bastante coisa. Eu acho que não foi tão difícil, porque eu precisava de Jesus mais do que tudo, porque quando a gente está exposto na internet, a gente lidar com várias situações. E eu estava indo por um caminho que eu podia me perder, assim, psicologicamente. Então eu tinha algumas questões assim que eu não conseguia resolver, eu não aceitava alguns comentários, eu ficava mal com aquilo, comecei a fazer terapia, mas a terapia que eu precisava era outra, né? E aí eu fui me vendo numa situação que eu falava: cara, eu tô ficando doida. São coisas pequenas, mas que me sugavam muito. Então eu precisava disso. E aí pra mim não foi tão difícil assim voltar, não. Quando eu voltei eu falei: Senhor, agora eu não saio mais. Eu demorei a voltar, mas agora eu entrei e eu quero ficar. Durante esses 6 anos que você ficou afastada, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Você tomou alguma decisão
muito contrária ao que agrada a Deus? Muitas decisões, assim, a gente quando tá no engano, quando a gente não está ali naquele caminho que a gente sabe que a gente precisa, a gente toma várias decisões, a gente acha que a gente é dono da nossa vida, que a gente não precisa se preocupar com nada, e que seria de nós sem a misericórdia do Senhor, né, porque eu andei por lugares, eu fui para festas, fiz várias coisas assim que enquanto eu estava no engano, para mim era normal, hoje eu olho e falo, cara, sem condições, assim. Então, eu acho que sim, eu tomei decisões que não faziam parte de quem eu sou hoje. Me arrependo de ter perdido tanto tempo. Porque hoje, tudo que eu vivo, eu falo, cara, se eu tivesse voltado antes, eu estava vivendo isso tudo antes. Mas, assim, tem arrependimentos, mas eu acho que tudo fez parte do processo para que hoje eu tivesse tanta convicção de que eu não quero mais voltar para o lugar que eu já estive. Fala desse seu início na internet, como que foi? Foi na pandemia, em 2020. Eu não lembro, assim, se foi no começo do ano, agora eu não lembro. Eu fazia vídeo de maquiagem, fazia live no Facebook, tinha pouquíssimo, era um Facebook pessoal, não era página. Depois eu fui pro Instagram, e aí eu postava, assim, no meu Instagram, foto das comidas que eu fazia. Eu postava a panela, os negócios assim, bem bonitos, arrumado, na casa dos meus pais, mas eu não fazia nenhum conteúdo voltado para isso. E aí, no meio da pandemia, quis fazer um react lá no TikTok e aí viralizou e aí foi crescendo, não tinha mais como voltar atrás. Eu falei, agora o pessoal já acostumou, já gostou, eles estão me pedindo esse conteúdo e eu me identifiquei, comecei a trabalhar com isso, levar como uma profissão e estamos aí até hoje. E quando foi, assim, que você se deu conta de que você estava conhecida? Foi quando você estava andando na rua? A Jade de Nova Iguaçu, né? E a gente já entrevistou várias pessoas que ficaram muito famosas e que vieram de Nova Iguaçu. Eu lembro aqui, eu acho que da pastora Raquel Lima, da Sara Beatriz, da Priscila Ramos, assim, gente, a Baixada. Exatamente. Uma caixinha de talentos, né? Uma caixinha de talentos. E quando foi? Foi quando você estava andando no shopping da Pedreira? Me fala. Você sabe que a primeira vez que eu fui reconhecida na rua, eu estava em Arraial do Cabo. E aí eu fiquei em choque total, porque assim, eu já tinha número significativo, mas eu não tinha essa experiência de encontrar com pessoas na rua. E aí eu tava na praia, na casa de praia, com os meus pais, que a gente sempre viaja no começo do ano. E eu cheguei na praia, o meu pai, ele tinha uma mania muito feia, mas agora ele já deu uma parada com isso. Porque se ele visse alguém falando de mim, ele falava, é ela mesmo. E aí, eu ficava morrendo de vergonha. E a gente estava andando na praia, perto de casa, e a menina falou, ai, é a Jade, não sei o que. Ele falou, é ela mesmo. Quase com uma plaquinha, gente, a Jade aqui. E eu esqueci como andava na areia, eu tava indo, eu não consegui tomar banho, eu fiquei envergonhada, eu fiquei me sentindo muito constrangida, porque eu falei, caraca, assim, que coisa estranha. E depois daí... Tá tímida? Às vezes eu sou. Eu acho que eu sou tímida até a primeira fala, assim, até a primeira palavra. Fica aquele nervoso, mas quando a gente começa a falar, aí já era, aí passou. Mas aí acho que foi assim, quando eu fui reconhecida a primeira vez na rua, eu falei, não tem mais volta. E agora eu fico com medo, porque eu já me fiz a pergunta, e agora, o que eu faço? Com 1,5 milhão de seguidores, que não é tanta coisa, mas é grande coisa, com 2 milhões no TikTok, o que eu faço? Agora você começa a provar as comidas. Mas assim, o que eu faço? Qual o passo? Se eu sumir depois, o que eu vou fazer um dia se eu quiser sumir? Se eu quiser ir na rua, porque hoje eu vou na rua e assim, em todos os lugares que eu vou, pelo menos 1 ou 2 pessoas me reconhece. Então é estranho pra mim ainda. Eu não acostumo com isso nunca. Aí eu fico pensando, qual é o próximo passo, meu Deus? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais como fazer nada. Até o Jefferson, as pessoas já me mandaram foto dele na rua. Falei, a sua sorte é que você não tava fazendo nada de errado. Porque se você estivesse fazendo, você ia se dar mal. Não pode fazer nada. E aí tiraram foto. Olha quem tá aqui. É difícil. O que faz agora? Eu ia perguntar como que vocês se conheceram. A gente se conheceu no Tinder em 2020. 2020. Gente, ela tava desviada. Eu tava desviada, E aí, em 2020, aí a gente conversou. E eu tava desviada, mas eu falei, o temor, ele não passa, né? E eu falei, Senhor, eu não vou me relacionar com ninguém. E a primeira pessoa que eu conversar esse ano, eu vou casar com essa pessoa. E foi assim. Não deu 6 meses de namoro. No primeiro dia que a gente se viu, a gente foi numa lanchonete. E aí, no primeiro dia que a gente se viu, a gente já ficou junto, assim, conversando e tal ali. E aí, depois de 6 meses já de namoro, esse querido me pediu em casamento com
me deu um carregador original de presente. Isso que é um pedido, né? Eu tava com o carregador todo estraçalhado. E aí ele botou na nota. E quando eu li aquilo, Jade, te amo, quer casar comigo? Eu nem entendi. Eu falei, quê? Aí eu fiquei olhando pro papel, olhei pra ele e falei, é pra responder? Ele, se puder, né? E eu falei que sim, aí depois ele me pediu de novo. Eu perdi minha aliança de noivado mais 2 vezes, porque fica frouxa, eu perco muita aliança, eu já perdi 4 alianças. Inclusive aqui, Jade. Eu já perdi a minha também. Eu perdi, aí ele me pediu em 4 vezes em casamento. Falei, não tem como depois você dizer pra mim que você não quer mais ficar junto comigo, que você pediu 4, você se deu o trabalho de pedir 4 vezes. Vai pra ter 4 alianças. Vai ficar casado pra sempre agora. De casamento tu não perdeu não, né? Essa aqui já é a segunda ou terceira, porque uma ficou muito larga. Não me sinto Meu dedo sozinha. emagreceu e eu... Aqui, ela sai com muita facilidade, então eu perco na praia. Mas essa aqui tá durando bastante. A minha eu perdi ontem, inclusive, fui treinar, voltei pra casa, cadê? Nossa, eu já perdi. Mas o professor do CrossFit já encontrou, então hoje tá eu vou bom. buscar minha aliança. Não tá desaliançada. Jade, eu ia te perguntar sobre a mudança no sentido financeiro, material mesmo, porque eu não sei como era a sua condição financeira, mas a galera que mora na Baixada geralmente não é a galera das mais afortunadas, né? E eu falo isso porque eu também vim da Baixada, eu continuo não afortunada. Mas assim, era um pouco pior. Era. Mas eu pergunto isso porque às vezes a pessoa pode ficar deslumbrada, pode ficar tão feliz com os bens que estão ganhando, com as publicidades, enfim. E como é que você fez pra manter o pé no chão? Se você teve algum momento que o dinheiro chamou muito a sua atenção e você acabou ali flutuando, ficando nas nuvens. Eu falei recentemente com a minha mãe, acho que foi ontem mesmo, ela tava lá em casa, e eu falei, eu acho que eu não vou deslumbrar nunca. Porque um dia eu tô num lugar muito chique, muito famoso, no outro dia eu tô na Jacutinga, tô em Mesquita, eu tô em Nova Iguaçu, não tem como deslumbrar. Mas assim, a mudança financeira, ela acontece, né? A gente, quando começa a trabalhar, minha primeira publicidade, eu fiz pro Burger King. Aí eles falaram assim, Jade, a gente vai te pagar e tal, quanto que você cobra? E eu não sabia de nada, eu já tava com muitos seguidores. Aí eu falei, eu vou me valorizar, né? Vou cobrar R$1.500. Aí eu falei assim, e aí eles, não, a gente tem um dinheirinho a mais pra te pagar. E eles me pagaram 4 mil, eu não esqueço, eu falo isso pra todo mundo, porque pra mim, R$4.000 era mais de 4 meses de salário dos meus pais. Então, pra mim, foi um choque muito grande quando eu vi aquilo. Mas eu não consegui deslumbrar, porque eu falei assim, o dinheiro que ele vem muito fácil, ele pode acabar. Então, o dinheiro, hoje, a minha condição financeira, ela mudou. Me permitiu comprar minha casa, que era um sonho, e foi muita oração para aquela casa chegar até a gente. Me permite conhecer lugares que eu não tinha oportunidade de ir, viajar. A gente viaja bastante. Então, a mudança, ela veio, mas eu também não tô afortunada assim desse jeito, tem que deixar avisado. Mas assim, eu não consegui deslumbrar porque eu ainda tô com o pé no chão, eu ainda moro em Nova Iguaçu. Eu tive a oportunidade de ir para outro lugar, mas eu cresci muito perto da minha família. E pra mim isso é muito importante, assim, morar perto dos pais, do Jefferson também. E eu falei, cara, eu prefiro ficar aqui, num lugar que seja melhor, numa parte melhor. Ter uma vida boa e não ficar pagando caro pra viver. Só pra viver dizer que bem, mora num lugar chique, né? E aí foi a nossa escolha. Então hoje a gente tem a oportunidade de estar em outros lugares, viver uma vida diferente, melhor do que a gente tinha. O Jefferson trabalhava numa rede de supermercado. Então assim que a gente casou, a dificuldade era, eu já fazia vídeo, eu já era convidada para muitos eventos e a gente não ia viver o mesmo padrão ali de vida porque era difícil, o tempo dele era muito corrido, então a gente se via só de manhã e de noite. Passava o dia, ele trabalhava até domingo e aí quando a gente começou a ver que aquilo virou um trabalho, aí eu falei, melhor você sair. Ele falou, amor, você tem certeza? Eu falei, se a gente tiver dinheiro, a gente tem dinheiro junto. Se a gente não tiver, a gente passa aperto junto, volta a trabalhar. Não tenho medo de trabalho. Eu trabalho desde meus 14 anos. Eu trabalhava como maquiadora e trabalhava na ótica da minha família. Eu sabia fazer tudo. Eu falei, se não der certo é só trabalhar, a gente tá vivo. Mas graças a Deus tem dado certo, hoje a gente trabalha junto, o Jefferson é fotógrafo, trabalha comigo, ele que faz os vídeos, ele me acompanha em tudo. E aí tá dando certo, hoje tem essa estabilidade. E como que foi que sua família reagiu, assim, ao ver isso tudo acontecer?
Eles ficaram muito felizes, né? Porque acho que todo mundo quer ter alguém famoso na família. Aí sobrou pra mim essa conta. Mas tem uma coisa que é muito engraçada, que eu fazia vídeos, né? Fazia vídeo pro YouTube, fazia de palhaçada mesmo, fazendo graça. Sempre fui a amiga engraçadinha. Ai, as pessoas chegavam pra mim, conta uma piada. Gente, não é assim, né? Vocês não estão achando que eu sou palhaça. Eu vou falar e é natural. Eu era engraçada naturalmente. E aí eu gravava uns vídeos. E eu lembro que eu gravava vídeos de maquiagem no meu quarto, na casa dos meus pais, e um ar-condicionado velho, e um ventilador de teto que fazia muito barulho. Então eu tinha que desligar o ventilador e ligar só o ar. Mas ele era velho e fraco. E eu maquiando e pingando de suor. Aí meu pai batia na porta do quarto. Ele entrava, ele olhava pra mim, me maquiando e pingando, ele olhava e falava assim, tadinha da minha filha, tá maluca. Eu falava, pai, um dia eu vou ter dinheiro, um dia eu vou ser famosa, eu não vou te dar, não sei o que, brincava. E hoje é a alegria dele, né? Ele compartilha minhas publicidades, ele todo bobo, leva ele pra comer de graça no restaurante, leva ele pra viajar, e ele fala, minha filha, nunca te critiquei. Então, assim, Maluca jamais. as crianças da minha família também, eu gosto muito de criança, eu tenho muito contato com criança, até pela igreja, né? Eu sou tia da salinha, então assim, eu tenho muito contato com criança e eu sou... Pra eles amam, né? Tem a filha do meu pastor, ela fica, já te comeria na igreja, atrás de mim. Ela vem me abraçar, abraça o Jefferson. Então, pra eles, eu acho que foi bom, né? Pra mim também, mas acho que hoje eles já estão mais acostumados, né? Eu pedi aqui pro pessoal do Pleno, da nossa equipe, a lista de comidas esquisitas, exóticas, coisas assim, que eles não comeriam. E, gente, a lista tem umas coisas assim muito absurdas. Eu falei, eu vou perguntar pra Ai, Jade, meu Deus. algumas coisas assim, né? Quero saber se você iria provar, né? Essa aqui é a polêmica, foie gras. Foie gras? Foie gras? Como é que Foie fala? gras. Foie gras. Eu já provei. Jura? Não é bom. Não tem como ser bom um negócio desse. Eu provei, depois eu descobri como era feito, eu fiquei traumatizada, porque eu não como cação, porque é filhote de tubarão. Eu sou traumatizada com isso. Se alguém vier me dar cação, eu fico desesperada. Então, se eu souber o jeito que foi feito, não dá pra mim. Não é bom, tá, gente? Eu já provei, mas não é bom. Carne de jacaré. Carne de jacaré tem muito no Centro-Oeste. Eu nunca comi. Dizem que parece frango, né? Mas eu nunca comi. Eu ainda não comi. Mas eu acho que eu teria coragem de experimentar, tá? Rã, você já comeu? Já comi muito rã quando eu era criança. E é bom? Porque parece Delicioso. frango, diz, né? Eu nunca comi. Meu tio fazia farofa de rã. Ele esperava chover, ela pulava do brejo, ele pegava a rã e tinha que furar pra ver se ela se tremia. Se tremesse, tava boa. Se não tremesse, tava picada de cobra e não podia comer. Eu cresci comendo rã. E rã é caro, tá? Carne de rã não é barata. Gente, que loucura. Já me ofereceram, mas eu recusei, né? Mas é saborosa. Ó, aí aqui, gente, a Tamires, ela, ó, escamoles. Ela falou que é ovo de formiga, conhecido como caviar de inseto. Nossa, acho Provaria. que eu não comeria isso, não. Eu nem sei o que é, nunca nem vi. Eu tinha que ver, assim, uma imagem pra eu saber a cara. Escorpião, gafanhoto frito no espetinho, que nem tem na Então, Tailândia. eu acho que eu teria coragem de experimentar pelo entretenimento que é viajar, porque eu tenho muita vontade de ir pro Japão e pra Tailândia. Então, acho que se eu tivesse lá, eu experimentaria. Mas não porque eu tenho vontade de achar gostoso, não. Mas eu acho que pela curiosidade. Escargot é polêmico também, né? Porque é famosinho e é chique. Eu fui no restaurante e eu falei que eu ia experimentar. Mas eu tava comendo churrasco. Então, tipo assim, eu vou parar de comer churrasco pra provar escargot. Pra comer Aí eu larguei lesma. pra lá. Não eu vai. não experimentei. Mas é feio, né? É. Não é Tem muito um que eu acho apetitoso. assim, gente, que é muito bizarro, que eu, se eu não me engano é queijo marzu, não sei como é que fala, é um queijo da Itália, que eles deixam lá pra mosca colocar os seus ovos e fica aquele famoso tapuru, né? Com Isso a aí. larvinha, e aquele queijo é muito caro, e eles vendem, eles dizem que essa larva faz a fermentação do queijo. E é super famoso numa região bem específica da Itália. Tu provaria isso pelo entretenimento, Eu Jair? acho que não. Se for pra comer queijo estragado, eu como na minha casa. Agora vamos ver, ainda é caro ainda você pagar pra isso. Eu acho que não. Mas Caro! dá pra ver ali o bicho Dá. ou você não vê? Você não dá pra Não, ver. nunca vi Quando eu isso. vi, eu fiquei chocada, gente. Não, Peraí, a aí gente vai também voltar já pra é assunto demais. Aí Eu já é juro! Nossa, Vou eu ver nem aqui uma foto sabia pra da te mostrar. existência desse queijo. Tem, cara. Eu não teria tem coragem de experimentar. um Ver a horror. larva em cima, nossa. Juro pra vocês. Vocês que estão aí de casa, dê uma pesquisada Vou aí. botar a imagem aqui pra vocês.
Nem a pau, como assim? Nossa, que nojo. Eu fiquei até Não, arrepiada para. agora aqui, desesperada. Nossa, nem de graça, nem Nem caro. de graça, nem ameaçada. É isso, gente. Mas tem coisas normais, assim, que você não gosta de comer? Tem alguma coisa? Poucas coisas eu não como, assim. O que tem não é normal também, eu já não acho normal, a pessoa come é língua. E eu faço um quadro, que é o Já de Visitaria, que eu vou na casa das pessoas e a pessoa faz a comida que ela quiser e eu vou lá pra gente comer, bater papo, conversar e eu digo depois se comeria, tem um troféu. É muito legal, é um quadro muito legal. E tem uma lista, eu já deixo avisado. Gente, não faz língua, eu não vou provar. Eu vou fazer, eu não vou conseguir falar pra você assim, eu vou provar. Porque eu não suporto aquilo, eu tenho um trauma de infância, porque minha avó falou assim, eu vou fazer língua com batata. Só que na minha cabeça a língua era um pedaço de carne, não era uma língua mesmo. Quando eu vi aquela língua em cima da pega, aquele couro preto, e minha avó fazendo aquilo, tirando a pele, eu fiquei traumatizada. Então, assim, eu acho que não dá pra mim, mas são poucas coisas, eu não como pimenta, assim, coisa muito ardida. Eu não comia kiwi, hoje eu já como. Ai, adoro kiwi. Eu sempre dou uma oportunidade de experimentar o alimento de novo. Introdução Porque alimentar. é porque às vezes a gente come uma coisa e não gosta, né? Aí depois eu provo, experimento e dou essa oportunidade pro alimento. A gente, sem saber, trouxe aqui uma língua, brincadeira. Então, obrigada pelo convite. Tchau, tchau. E você tem algum testemunho já de relacionado ao seu trabalho? Não sei, alguma coisa que você recebeu no TikTok, no Instagram? Com certeza. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso. Mas quando eu era criança, com acho que 9 anos ou 10 anos, eu recebi uma promessa. E a gente viver, quem tem promessa, né? A gente pode passar o tempo que for e o Senhor cumpre. Então, quando eu tinha 9 ou 10 anos, eu estava na minha casa, e da primeira igreja que eu era, eles recebiam muitos missionários. E aí chegou um missionário americano e uma amiga que já descansa, já dorme no Senhor, uma amiga da minha mãe, a irmã Marisa, ela levou ele lá na minha casa. E eu aprontava, porque minha mãe trabalhava, eu ficava em casa, eu tinha que arrumar a casa e lavar a louça. E eu não fiz. E ela falou assim, a gente vai lá na sua casa. Eu, não sobe não, porque minha mãe vai me bater. Se ela souber que vocês chegaram aqui, tava bagunçado, que eu tava brincando. E aí aquele homem tava com uma pessoa que traduzia. E ele veio orar por mim e ele falou, você tem um brilho muito grande que vai impactar muitas pessoas na sua vida. Você vai impactar muitas pessoas pelas nações. E eu falei, eu criança não entendia nada, né? Só achei legal um homem falando inglês e uma pessoa traduzindo. E aí eu cresci ali, o tempo foi passando. Então hoje o que eu mais recebo das pessoas é, Jade, você tem uma luz. E eu falo, essa luz é o brilho do Espírito Santo. Essa promessa ela foi feita, ela se passou. Eu falei, Senhor, eu não sei qual é o propósito. Aqui o Senhor me trouxe até aqui, entregou esse tanto de gente para que eu pudesse impactar. Até quando eu não estava, não tinha voltado para os caminhos do Senhor, eu já entendia que aquilo ali era o cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito. Então hoje a minha questão com o Senhor é de perguntar o que o Senhor quer que eu faça através do meu trabalho, para que o nome dele venha a ser glorificado. Então acho que já foi uma promessa que o Senhor tinha feito e hoje eu vivo, né, desfruto dessa promessa. Esse trabalho que eu falei para vocês que eu fiz recentemente, eu falei, cara, uma pessoa pagar pela minha presença, para eu ficar 1 hora num lugar, para eu falar do produto dela, que importância que eu tenho, assim, né, para que a pessoa deposite em mim a confiança de fazer a propaganda daquele produto dela. Então eu sei que tudo que eu vivo, que eu tenho vivido, foi o Senhor que preparou para mim. Então às vezes eu fico com essa dificuldade de aceitar, às vezes eu falo, não, se eu estou aqui, foi porque o Senhor preparou e essa promessa ela já tinha sido feita e agora eu estou desfrutando dela. Amém. Você tem algum momento da sua vida, assim, que você tem um testemunho para contar de um momento bem difícil, assim, que você vê a mão do Senhor, assim? Como eu falei, né, a gente teve um período, assim, no começo do casamento que a gente teve alguns problemas e o Jefferson tinha ido para casa da mãe dele, ficou 2 dias, mas, né, tudo bem, a gente foi rápido, né? E aí eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem propósito na família e eu sei que o Senhor não tem propósito no divórcio. Eu não me casei para separar, né? E a gente nunca tinha brigado, assim, no namoro a gente nunca tinha brigado. Então, Vocês assim, namoraram quanto tempo? 2 anos e pouco, assim. Mas a gente se dava muito bem. Eu sempre fui esquentadinha, sempre fui calma, relax, mas a gente não brigava, né? Então, meu celular tinha descarregado, eu ajoelhei para orar e conectei ele no carregador.
Jefferson não estava em casa, eu ajoelhei aos prantos, aquela oração que é boa de fazer, né? Chorando, que a gente não entende nada, só o Espírito Santo mesmo para interceder. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor tem propósito na minha família, tem propósito no nosso casamento, eu quero que a gente se acerte, mas tem que ser logo, ainda quer mandar, mas tem que ser logo. Eu não vou aceitar a gente ficar brigado, a gente se separar, o Jefferson se relacionar com outra pessoa, até mesmo eu passar um tempo, eu não quero isso. E o celular ligou, eu desbloqueei ele, chegou a mensagem do Jefferson, vamos conversar. E aí eu falei, foi a mão do Senhor que fez isso, porque o Senhor verdadeiramente não tinha propósito na destruição da nossa família, pelo contrário. Então logo depois daquilo ali, daquela oração que foi respondida tão rápido, em todas as coisas que eu faço eu enxergo a mão do Senhor, mas ali para mim assim foi um impacto, porque verdadeiramente o Senhor restaurou aquilo que poderia estar sendo quebrado, e hoje a gente vive muito bem para a honra e glória do Senhor. Você frequenta lugares que outras pessoas muito famosas também frequentam e que não necessariamente são cristãs, porque o seu nicho não é um nicho evangélico, né? É nicho de comida todo mundo, principalmente evangélico. Gosto exatamente. Então, assim, você já precisou, não sei, se sentiu deslocada em algum evento, ou então precisou agir diferente, porque tava todo mundo fazendo alguma coisa e você, não, cara, eu não posso fazer isso só pra ser aceita na panela dos famosos. Eu acho que hoje eu me sinto mais, assim, quando eu voltei eu não me sentia tão deslocada. Mas hoje eu já até evito de ir para alguns lugares. Se não for trabalho, eu já descarto, assim, o convite, tem algumas coisas que eu já, não, deixa próximo, tá, não vai dar. Mas esse trabalho que eu fui fazer era num show, era num lugar que estava acontecendo um show, mas eu fui lá para trabalhar. Então, assim, hoje eu acho que eu não faço nada assim de, não, eu não posso estar no meio dessas pessoas. Mas a minha vida, ela já é transformada. Então, as pessoas que me conhecem, os meus amigos, que não são crentes, que não são evangélicos, que me viram, me vê, o respeito que eles têm comigo e por mim, de ver eles me pedindo para orar pela vida deles, isso para mim é significativo demais. Então, a gente vai precisar estar em alguns ambientes que não são os nossos ambientes, porque eu vou pregar para quem? Para o meu pastor? Eu vou pregar para quem está na minha igreja? Não, eu preciso estar ali. Mas se eu acho que é um ambiente que mesmo assim, olha, um exemplo que eu dou. A gente ia muito em barzinho que é restaurante. Aí a gente ia jantar. Mas chegou um momento que aquilo não me cabia mais. Então hoje eu vou para restaurante. Eu não vou para aquele ambiente que tem gente bebendo, que tem... Então a gente faz essa separação, ela precisa acontecer, mas não é que eu vou viver excluída do mundo, mas hoje o meu comportamento, eu sou eu mesma, mas em ambientes que eu sei que não preciso me indispor com ninguém, não preciso ficar ali me sentindo mal, porque às vezes você se sente, né? O Espírito Santo dá uma apertadinha, não precisava ter vindo, né? Cuidado com o que você está fazendo, mas eu me sinto até bem, não me sinto tão deslocada. Se eu vou me sentir deslocada, eu já prefiro nem ir. Você falou que é a tia das crianças, você participa mesmo do Ministério Infantil? Conta um pouco desse seu dia a dia na igreja. A minha mãe é líder do Ministério Infantil. E eu sempre trabalhei com criança, até quando eu era criança. Minha mãe sempre foi do Ministério Infantil e, conforme eu ia ajudando ela, com 12 anos eu já dava aula na salinha para algumas crianças. E hoje eu sou líder de adolescente jovem. Essa foi uma missão que chegou para mim. Jogaram para o ministério mais difícil. Eu falei, eu preferia... Assim que eu cheguei na igreja, que eu voltei, e aí eu estava como líder do Ministério de Dança, assim, só representante, não era, nossa, eu sou líder, não. Só que eu sou assim, eu não consigo ver um negócio sem fazer. Se eu tô ali, eu gosto de me sentir útil. E aí eu cheguei lá e aí minha tia falou assim, você quer que você é líder deles? Eu falei, de jeito nenhum. Eu não vou ser líder dos adolescentes jamais. É assim que Deus gosta. Quando você fala que jamais vai fazer aquilo. Só que eu sempre tive uma ligação muito grande com eles. Então eu já era tia da salinha, vamos dizer assim, já era do Ministério Infantil. E aí agora já estou como líder dos adolescentes. É um desafio muito grande, mas porque os adolescentes são muito desacreditados. Então eu acho que o problema não é todo eles, né? O problema somos nós, adultos, pessoas que desacreditam, porque eu tento extrair o máximo do potencial deles e eles respondem muito bem.
Então hoje eu tô na igreja, no Ministério de Louvor, como tia no Ministério Infantil, líder dos adolescentes. Eu falo, eu sou servo, o que tiver para fazer, tem que limpar, então eu limpo, tem que arrumar, então eu arrumo, tem que levar a palavra, então eu levo. Eu gosto de me sentir útil para o reino, mas hoje eu tô com essa função aí difícil, acho que o Senhor tem me sustentado, porque não é brincadeira não. Tem alguma... o que você acha que é o principal dilema dos jovens hoje em dia, assim? A influência, né? Eles recebem um bombardeio de informação externa do mundo. O mundo é atrativo. Hoje eu consigo levar para eles, mostrar para eles a minha experiência. Eu tenho um papo muito aberto com eles. Eu falo com vocês abertamente porque lá fora vocês falam coisa pior. Vocês ouvem coisa pior. Então não precisa mentir para mim, tipo, fingir, a Jade não sabe, eu sou jovem. E eu fui adolescente igual a vocês. Só que vocês são até piores às vezes, né? Porque a informação que eles recebem, essa comparação que eles recebem. Tenho ainda essas questões com eles de rede social, né? E aí, às vezes, tá lá e posta uma música. E aí, posta um funk. Eu falo, isso aqui é comportamento que vocês têm que ter? Não, falei, vou fazer uma pergunta. Não tem nada demais, né? Se um dia você abrir o meu Instagram e você ver uma foto minha com um funk que você colocou, o que você vai achar? Falei, você escandalizou, né? Eu nem fiz, eu só perguntei. E você, como crente, acha que isso não escandaliza outra pessoa? Você acha que tá certo? Se o pastor colocasse um pagode na foto, no vídeo daqui da igreja, o que você ia achar? Não, falei, você é crente também, assim como a gente é. Então hoje a dificuldade é a influência externa, o que eles recebem de fora, lidar com isso, porque eles estão no mundo. Eles estão ali vivendo. É na escola, é um amigo, Então, essa é a maior dificuldade. Então, eu lido com eles de uma forma muito sincera. A gente tem enfrentado também muita depressão no meio dos adolescentes. Tentativa de suicídio, é uma coisa muito difícil. Eu tenho adolescentes que eu tenho lá na igreja que eles sofrem com isso. Então, não negligenciar eles, colocar adolescente como um problema, é o primeiro passo. Tratar eles como gente, dar responsabilidade, delegar a função. Eu falei que no final da minha liderança, eu quero que líderes tenham sido formados, senão não valeu de nada. Eu não quero ficar muito tempo na liderança, eu quero que eles estejam preparados para que eles assumam muito em breve. Então, acho que hoje a dificuldade é essa, a influência externa e eles serem tão desacreditados, porque na verdade o adolescente tem um potencial enorme. Eles trazem muita gente para a igreja. Eles influenciam muitos colegas. Então, assim, tinha 6 adolescentes. Hoje já tenho 22 jovens na igreja. Jovens e adolescentes. A minha igreja é uma igreja pequena, mas eu já fui para reuniões da minha igreja que vários filiais, né, vamos dizer assim, tem menos adolescente do que o nosso, menos jovens do que a nossa igreja, porque eles têm feito esse trabalho. Então, colocar importância neles e delegar funções para que eles se sintam que eles são importantes para o reino é muito importante para que a gente possa conquistar eles e deixar eles ali pertinho da gente. Contigo é responsabilidade dobrada, né? Como líder deles e também como influenciadora que também influencia, né, Jade? Então, eu tenho esse papel de influenciar eles diretamente. Eu nunca, mesmo quando não estava na igreja, eu não ficava xingando. Sabe aquele desviado que sabe que não tem que estar no mundo? Era eu. Então, o meu conteúdo nunca foi um conteúdo com palavras assim, né? Nada pesado, nada que... Então, foi um conteúdo que era familiar, um conteúdo de criança. As crianças podem assistir, as crianças adoram bocudo. Eu paro na rua, meu filho adora você, ele adora o bocudo, que é o japonês que faz comida esquisita. Então, eu tinha esse papel, porque muitos dos adolescentes também são da minha família. Porque como é uma igreja pequena, uma igreja de bairro, a maioria das pessoas da minha igreja é da minha família. Então, eu tinha 2 tipos de influência para eles, como pessoa e hoje como líder. Então, são 2 trabalhos mesmo, influenciar eles e influenciar eles para o reino. Não é difícil se a gente mantém a nossa vida correta ali diante do Senhor, os nossos exemplos eles vão acabar arrastando eles, né? Então hoje eles vêm, eu dou muito feedback para eles, gente, tem que estudar, tem que fazer alguma coisa. Hoje vocês vão na minha casa, vocês acham minha casa bonita? Vocês podem ter muito mais do que isso. Vocês podem fazer coisas muito maiores, mas não deixa que nada roube a inocência, a juventude de vocês, se precipitar
Porque chega na onda do namoro, é difícil, né? Eu encontrei com uma líder de uma outra igreja que falou, na adolescência você manda eles não namorarem, na juventude tem que falar, vai casar, pelo amor de Deus, vai namorar. Então, falar para eles, não destrói a juventude de vocês por se precipitar. Então, aí você fica ali com 2 responsabilidades ali de influenciar eles para ser alguém na vida, porque por ser de uma área pobre, às vezes eles não têm nenhuma perspectiva, não sonha alto. E quando o meu tio falou assim, olha, a gente quer que você assuma a liderança dos jovens e adolescentes, eu falei, Senhor, eu falei para ele, eu vou orar, porque eu não queria, né? Eu falei, ai meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Quando eu falei jamais seria, eu já sabia que Deus ia me pegar como exemplo. Mas eu falei, Senhor, me dá uma estratégia. O Senhor me deu uma estratégia de conversar com cada um, individualmente. Porque às vezes a gente quer falar coisa que não é pra todo mundo ouvir. Você chama a atenção de um na frente de todos e as pessoas, alguns se sentem ofendidos. Tipo, eu não sou assim. Então eu fui conversar com cada um. E eles têm sonhos e incentivar o sonho deles. Ah, eu quero ser médico. O que te impede? Vai estudar. Você só tem que estudar. Você quer ser médico? Vai fazer. Ah, eu falo pra eles, não é pra ser enfermeira, não quero ninguém enfermeira aqui. Já tem muito enfermeiro. Vai pra outra área da saúde. Eles ficam, vai estudar, vai ser alguém. Você quer ter um trabalho? Ah, Jade, eu quero gravar vídeo, porque muito se influencia. Eu falo dos desafios e falo das coisas boas. Você quer fazer isso? Não faz com excelência. Se dedica e faz para você ter uma boa vida, ter um bom trabalho. Começa a orar já pedindo um bom marido, uma boa esposa, porque tá difícil, né? Ainda bem que eu já casei. Falo, meninas, vão orar. Pede a Deus um homem, porque tá difícil. Tá difícil. Pede uma boa esposa, porque também tem mulher que sou Jesus. Então, eu vou falando para eles, incentivar eles para ter esses sonhos que eles podem realizar, porque às vezes eles não têm essa segurança neles mesmos. Você falou do ministério de louvor, também você canta? O Jefferson falou assim, eu falei, não é pra você falar, mas assim, eu sempre cantei desde pequena, e aí quando eu tinha saído da outra vez, eu não era do Ministério de Louvor, eu cantava só como uma oportunidade, mas aí hoje eu já sou do Ministério de Louvor. O que você ouve mais na sua playlist aí? Olha, eu gosto de todo tipo de louvor. Eu gosto de corinho de fogo, eu gosto de tudo. De worship, eu falo que eu sou pentecoshipe. Eu gosto de tudo que tá louvando o nome do Senhor, eu gosto. Então, hoje, eu gosto muito das músicas da Tamiris Garcia, porque eu acho que são muito cristocêntricas e eu fico, assim, apaixonada. Eu acho que é uma poesia, assim, né? E eu gosto de tudo, assim. Eu acho legal o que você está falando, né? Você tem seus trabalhos por causa da internet, os seus eventos, só que ao mesmo tempo você serve na igreja local, né? E eu até conversei com a Vitória Beato, não sei se você conhece, no Juntas, sobre essa questão de servir a igreja local, porque ela é uma influenciadora cristã que também está bem conhecida, e ela estava no Juntas não como convidada, mas servindo. E às vezes os jovens querem ficar fazendo intercâmbio de igreja, essas coisas, não querem servir na igreja local, ou então só quer servir na igreja local se for para cantar, algo que tenha destaque, mas se a igreja precisar de alguém para varrer o chão, a pessoa não entende aquilo como servir ao reino, né? Tem essa dificuldade. Como eu falei pro Jefferson, eu conversando com ele, eu falei assim, amor, se a gente procurar direitinho, não desvia nunca, porque tem tanta coisa pra fazer na igreja. É olhar uma criança, é lavar um banheiro, é limpar. Então hoje o meu prazer é servir ao Senhor com o que eu posso. Se eu não canto bem, e as pessoas acham realmente que servir a Deus é só estar em cima do altar. É só estar em cima do altar com o microfone na mão. E eu nunca procurei destaque. Foi acontecendo porque eu sempre fui assim, pra frente. Já chego tomando conta, já chego... O que isso aqui é pra fazer? Então vamos fazer, vamos ajeitar isso aqui. Pastor, vamos fazer tal coisa, pastor. Tal festividade. E aí, ano passado, a igreja já tem 10 anos, né? A Nazaré não tem muito... É muito grande, tem muita... Mas só que tem fora do Brasil também, é uma igreja que impulsiona muito a gente, tem missões, o pessoal vai fazer intercâmbio também, mas a minha igreja ela é pequena, uma igreja de bairro. Então a gente mete a mão na massa, a gente vai fazer, meu tio capina a igreja, a gente limpa a igreja, a gente arruma a igreja, a gente está ali trabalhando. Isso une a gente.
Claro que tem desafio. Tem um ou outro que não faz, tem um outro que falta, tem outro que não cumpre a escala. Mas o importante é que o serviço está sendo feito. E hoje eu falo verdadeiramente que o meu prazer é servir ao Senhor, independente do que eu esteja fazendo. E às vezes não precisa nem me chamar, eu fico lá sentada lá no coisa, mas eles não me deixam quieta. Às vezes eu tô quieta. Outro dia eu cheguei na igreja, eu cheguei atrasada, acho que eu tinha chegado de viagem, eu fui para alguma coisa. Eu cheguei, eu falei, hoje eu vou só receber. Então, pastor, queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Jade, vem também. Aí eu, caramba, pastor, eu ia só receber hoje. Então, não é que eu procure o destaque. Eu tive uma conversa dessa com a minha mãe, que eu falei assim, a gente não pode ser hipócrita. Eu não posso, porque veio esse pensamento na minha cabeça, por que as pessoas procuram tanto destaque na igreja? Mas eu não posso ser hipócrita, porque eu estou num lugar de destaque, eu sou da equipe de louvor, eu sou líder. Então eu dizer, por que as pessoas querem ser reconhecidas? Quando eu sou reconhecida, isso é fácil. Então a gente não pode ser hipócrita. Mas isso não é o foco principal. A gente não precisa estar focando nisso. A gente precisa focar em glorificar o nome do Senhor. Se eu posso glorificar o nome do Senhor limpando a igreja, é isso sim que eu vou fazer. Se eu posso glorificar o nome do Senhor cobrindo a tia dessa linha que faltou, que estava doente, é assim que eu vou glorificar. Então, eu acho que isso é importante. Fazer a obra, não importa como seja. Amém. Então, tome vergonha nessa cara. Vá servir a igreja local, tá? Precisa ser feito porque o reino é grande, tem muita coisa pra fazer. Nesse período que você falou de 6 anos, que você ficou afastada, você via sua mãe orando ali por você? Como que... Todo mundo da minha família. Minhas tias, né? A maioria da minha igreja, da minha família é evangélica. E eu cresci fazendo culto no lar. A minha família fazia muito culto no lar. E eu orava, eu era que orava e cantava, orava e cantava. Eu levava a palavra, pregava. Eu preguei uma vez num culto infantil da minha igreja. E eu fiquei assim, meu Deus. E eram as oportunidades que eu tinha de levar meu pai para a igreja, porque ele não era crente. Até hoje ele ainda não foi 100%, mas a gente já está em oração. Ele não foge das minhas orações, ele que não sabe. Mas era a minha oportunidade de levar meu pai para a igreja, dia dos pais, alguma coisa. Então eu cresci ali naquele negócio ali de igreja. Então a minha família, quando viu eu indo para outro ficou assim, não... A gente não pode perder a Jade assim, vamos orar. Minha mãe orava muito. E quando eu era mais novinha, cara, não vou pra igreja não, minha mãe. Você vai sim, você vai. Porque enquanto você estiver aqui morando embaixo do meu teto. Aí depois eu fiquei grande, né? E ela falou, não te obrigo mais. Agora você já entende o suficiente. Se você não quer, você já responde por você. Não vai. E aí, que pena que ela fez isso. Porque se ela tivesse insistido mais um pouquinho... Mas, assim, a minha família orou muito por mim. E hoje, eu lembro que quando eu era mais nova, tinha esse meu tio, que era líder, e agora passou para mim. Como eu falei, a maioria do pessoal da minha igreja é da minha família, né? E ele não era crente. E eu tava na igreja, assim, era uma igreja também de bairro, era uma filial da igreja que eu era. E eu tive uma visão do meu tio morrendo, dele sendo assassinado. E eu comecei a chorar, e comecei a orar por ele. Senhor, alcança meu tio. E aí eu cresci. Esse meu tio entrou, né? Aceitou o chamado de entrar para os caminhos do Senhor. E eu saí. Então, assim, eu falei para ele, um dia eu orei por você. E hoje, depois de um tempo, ele orou por mim. As minhas tias, eu tinha uma tia que sempre vinha, minha tia Paula, que ela... é crente desde que eu me entendo por gente. Eu ia pra casa dela quando minha mãe trabalhava, eu ia pra igreja. Eu cresci ali com eles e eu vi eles orando por mim. Não só, né, tias, mas algumas pessoas próximas, pastores que me conheciam, assim, que eram próximos a mim. O pastor que fez o nosso casamento também. E depois eu falei, Senhor, muito obrigada, porque... por essas orações, hoje eu estou aqui. E quando eu tive a oportunidade de agradecê-los, eu agradeci publicamente, porque um dia eles oraram para que eu estivesse no altar, orando por todas aquelas pessoas. E por essas orações eu creio que o Senhor me alcançou. Amém. Jade, me fala sobre os seus planos para o futuro. Você quer ser mãe, não quer? O que você pensa em relação a trabalho? Você tem vontade de investir em alguma coisa relacionada à comida? Me conta. Eu tenho planos de ser mãe em breve, assim. Eu sempre planejei ser mãe nova, assim, né? Eu falo, não quero chegar no 30 sem ter nenhum filho. Eu quero ter filho. Então a gente já tá se organizando ali para encarar esse desafio, né? Porque é um desafio. Mas
eu tenho planos de ter, eu falei pra ele, quando eu era mais nova, eu queria ter 3 filhos, mas hoje, vendo o mundo como tá, tudo como tá, eu falo, vamos dar uma segurada, né? Ele, não, mas a gente pode até ter 4. Eu falei, porque não é você que vai parir. Aí é fácil, né? Mas a gente tem planos de ter filho em breve. Eu tenho muita vontade de ter um restaurante. Eu tenho planos de fazer faculdade de gastronomia, por agora, que é uma coisa que eu falei, cara, eu fugi tanto. Eu fui para a área da saúde, eu queria fazer odonto, eu fiz fono. Você fez fono? Eu não terminei, né? Porque eu falei, não é isso que eu quero. E é horrível você começar uma faculdade e você não terminar. Porque você fala, caraca, cara, eu tive o trabalho de fazer 3 a sensação que perdeu tempo. isso aqui porque eu ganhei uma bolsa, eu falei, vou estudar. Ganhei a bolsa, vou, né? É uma área que eu gosto, é a área da saúde. Nossa, hoje eu amo dentista, eu sou apaixonada, mas eu não me vejo sendo dentista, nunca mais. Então, se hoje eu fosse fazer alguma coisa, tem que ser gastronomia, porque eu tenho muita vontade de ir no restaurante. Eu não tenho vontade de ficar cozinhando, não. Mas eu tenho vontade de criar os meus pratos e vender no meu restaurante. Então, assim, futuramente, eu creio que acontecerá. Aí você chama a gente. Ah, com certeza. Vá. Todo mundo na inauguração, do Natália restaurante. Comeria, todo mundo comeria, tá? Porque comer, gente, é bom demais, né? Trabalho difícil, né? É difícil, Imagina. difícil. Quando você vai, às vezes eu falo, gente, eu não quero comer. E eu de dieta, as pessoas ficam, mas você não vai comer? Mas você tem parceria com E eu não marca de como doce? muito, tá, gente? Eu falo comeria muito, mas eu não como muito, porque eu tenho metade do estômago, aí as pessoas falam assim, ai, come, eu falo, tá bom. E as pessoas, porque eu falo comeria muito, eles acham que é muito mesmo. Uma vez eu fui na casa da menina, ela botou um prato de comida pra mim, eu falei, eu não vou conseguir comer isso. Aí ela falou assim, não, mas eu botei, você não fala que comeria muito, mas é só uma metáfora, mulher, não é no sentido literal, não. Natália, gente, a Natália come comida de passarinho, agora a Natália me chamava de draguinha. Come mais, né? Gente, eu como, mas como muito. Eu como muito. Maiara comeria Eu muito. como muito. Mas aí é inevitável. Eu chego num lugar, pode não ter comida no ambiente. A pessoa fala assim, você comeria? Eu falo, não tem. Eu vou comer o quê? Não tem nada que você tá falando comeria o quê? Mas já ficou uma marca, né? Na minha família, eu não aceito eles me tratarem como famosa. Eu falo, gente, para de palhaçada. Que eu cheguei, aí, Jade, comeria? Jade comeria tá aqui, ó. Pelo amor de Deus, né? Por favor, me respeita, né? Minha avó... Na ceia, já comeria. Gente, a minha avó... Minha filha, eu não posso te chamar mais pra comer aqui em casa, porque agora você come comida chique. A senhora até me ofende falar um negócio desse. Ai, minha filha, me desculpa. Eu falei, poxa, avó, a senhora falar uma coisa dessa pra mim. As pessoas devem achar que a Jade acorda comendo pão com caviar. Não, com uma coisa diferente. Eu tô comendo ovo, alface. Eu falei, hoje meu pai, eu falei, cara, daqui a pouco eu tô ciscando aí, batendo asa de tanto ovo que a gente come. Gosta da comidinha simples. A minha comida preferida, as pessoas acham que é queijo, mas é arroz, feijão e ovo. O Jefferson ri de mim, mas eu já chorei, né? Comendo arroz, feijão e ovo. Eu chorei em cima do prato. Gente, olha, foi uma coisa engraçada, mas eu olhei para aquela comida, eu comi, assim, um arroz fresquinho, feijão fresquinho. E eu comecei a chorar porque eu falei, cara, a vida é tão simples. Eu falei, Deus, muito obrigado por essa comida. Eu podia estar comendo qualquer outra comida, mas eu me senti feliz comendo arroz e feijão. Aí eu vi que eu era feliz de verdade. Foi um encontro ali com aquela comida. Eu comecei a chorar. Acho que eu tava de TPM, porque não é possível. E aí eu olhei para aquilo e comecei a chorar de felicidade, porque é a minha comida favorita, é arroz, feijão e ovo. Ai, tá vendo? A gente podia ter trazido, comprava ali, ó. Poxa, no PF Eu pedi da pra você esquina. fazer o arroz e o feijão. O ovo, tudo bem. O arroz e feijão. O arroz tá, o feijão. Não tenho dotes culinários, né, Jade? Vou deixar isso pra você e pra Natália. Jade, como que você decide, assim, o que postar e o que não postar, né? Porque tem influenciadores que postam tudo sobre a vida. Já acorda, tá postando e fica naquele dia a dia. Como que você escolheu não ir nesse caminho? Eu tenho uma dificuldade de postar minha vida, fico desesperada. Porque eu acho que quanto menos exposta, menos problema eu arrumo a minha vida e menos perturbação. Às vezes põe um pouquinho, já tem uma chateação ali, eu falo, cara, as pessoas são meio doidas, E as né? pessoas ficam observando alguma coisa ali pra... Tudo, eles são muito observadores, eles observam tudo. Uma moça me encontrou esses dias, ela falou coisa que nem eu lembrava. Eu falei, meu Deus, como assim? Então as pessoas observam muito. Então, assim, eu não tenho essa facilidade. Como eu falei, eu sou tímida. Você não vai me ver eu pegando o celular na rua e ficar gravando. Às vezes me dá um pico de
Aí eu falo, vou gravar. Mas eu fico muito nervosa, assim, de imaginar as pessoas me olhando ali. Então, eu optei por não mostrar tanto. Às vezes, quando eu tô com a minha família, que eu acho mais legal, mais divertido, que é uma graça, eu posto uma coisinha a mais, mas aí eu decidi me blindar e não postar tanta coisa assim. Então, pra mim é mais fácil, não tem tanta preocupação. Eu postava mais quando eu tinha menos seguidores, isso criou um bloqueio em mim. Quando eu tinha muito menos seguidores, eu postava tudo, até eu no banheiro. Ai, gente, vou escovar o dente. Hoje eu não consigo fazer isso. Mas eu acho que isso vem muito dessa cultura de rotina mesmo, né? Dos vídeos de daily, de rotina, de você querer acompanhar a rotina da pessoa, o jeito que ela escova o dente, essas coisas assim. Eu até tenho pensado, às vezes, inserir... O jeito que ela escova o dente? Muito engraçado. É sério, é uma coisa bem bizarra, mas isso, tem. O tem jeito gente que o grava jeito... fazendo xixi. O jeito que escova o dente, né? Tem, não, gente, é porque eu fico... Eu consumo muito TikTok, e no TikTok tem muito esse tipo de vídeo de rotina. O jeito que prepara a marmita, ou tudo isso vira... Então, eu já fiz e esse conteúdo é muito bem aceito. Igual conteúdo de casal. Uma vez eu fiz um vídeo com o Jefferson, ele fez o café. E aí, no final, ele foi servir o café. E no final aparece eu. E aí eu reagi o vídeo, fingindo que eu não conhecia ele. E que nem sabia quem era. Nossa, que legal, tá fazendo café pra esposa. Nanana. Quando me apareceu eu, fingindo. Gente, aquele vídeo, ele viralizou. Então, assim, é um conteúdo muito bem aceito. Eu até penso em inserir um pouquinho, porque é interessante para inserir marcas na minha rotina. Teve um período que eu tava gravando muito eu treinando no TikTok. E eu consegui fazer, foi a melhor publi que eu fiz na minha vida. Uma publi fácil, bem paga, rápida e sem perturbação, que ninguém perguntou. Ele falou, você faz o que você quiser. O produto vai chegar aí na sua casa, foi da barra de cereal, é uma barrinha de proteína. E ele falou, vocês gravam, você faz o que você quiser. E o conteúdo foi muito bem, porque eu postei o que eu fiz quando eu acordei, o que eu comi, o que eu almocei, pra onde eu fui, eu filmei eu indo malhar, eu filmei eu voltando, eu filmei tudo. Eu consegui inserir o negócio ali, porque as pessoas gostam de saber da vida do outro. Gostam. Eu gosto de acompanhar a vida das pessoas também, mas eu fico meio assim, eu acho que isso aconteceu quando eu vi as pessoas que me seguiam, sabia? Eu fiquei um pouco bloqueada, porque tem muita gente famosa que me segue. A Gabriela Rocha me mandou um direct esses dias, eu falei, não tem como é que eu vou beber em copo de plástico? Eu não vou beber. Cara, eu tenho a Raquel Gabriela Lima Rocha no WhatsApp. Tá querendo saber como que escova o dente? Eu tenho a Raquel no WhatsApp. Eu fui lá na minha médica e tava lá ela e a Midian. Então eu fico constrangida, eu não consigo. Não, mas eu acho isso muito engraçado. Você sabe quem é a Lara Santana? Sim. Gente, ela é muito engraçada, Ela é muito que faz boa. o Cadu. E ela fica chamando as pessoas pra entrar na rotina dela. Eu acho o máximo ela botando o pessoal pra correr e beber 500 ml de água de Sim, manhã. eu morro de rir. Aí ela a gente tava falando desse negócio de você querer começar a produzir conteúdo de rotina e ficar mostrando a sua rotina. Ela imitando as adolescentes que gravam vídeo. Parece que todas elas entraram na mesma forminha, todas usam o mesmo arquinho pra fazer... Garota de 12 anos fazendo skincare. Fazendo skincare. O mesmo Minha jeito, pele com a mãozinha assim, tudo igual. E ela imitando, gente, é muito bom. Ela é muito boa, porque ela fazendo adolescente dançando. Eu falei, Cadu, gente, eu adoro o esses Cadu. adolescentes todos aqui, eu lido com isso, fazendo dancinha. Na igreja eles têm vergonha, mas pra fazer dancinha na internet eles são Inclusive, ótimos. Lara, estamos aqui também te esperando, É tá? verdade. Podemos marcar, porque você é engraçada pra É caraca. demais. Ping-pong, Natália. Ping-pong. A gente vai fazer um ping-pong, porque a gente tá chegando ao final do nosso bate-papo. Vamos lá. Uma comida que tem na Bíblia que você gostaria de provar. Nossa! Tô aqui. Eu nunca pensei nisso. Nem eu, pensei agora. Tô aqui pensando no que tem de comida na De Bíblia. diferente? Fala muito de pão, de peixe, né? Eu gosto de... Não, que eu já provei, que eu gosto. Pode ser? Pode. Lentilha. Eu sou apaixonada por lentilha. Eu não trocaria a minha lentilha por um prato de lentilha. É, mas eu tenho curiosidade pra saber como foi esse 5 pães e 2 peixinhos aí. Uma explicação como é que foi. Esse peixe tava como? Eu fico pensando nisso às vezes. A mente às vezes a gente vai longe, né? Vou longe. Como que era o pão? Devia ser de fermentação natural. O peixe tava assado. O peixe tava Enfim, mas cru. eu tenho curiosidade. É um versículo que você guarda no coração. Isaías 41:20, para que todos vejam, saibam e juntamente considerem que a mão do Senhor fez isso. Essa é a palavra que guia ali a minha vida. Qual foi a melhor comida que você já provou na sua vida?
Nossa, são tantas comidas. Eu sou terrível de comida favorita, de coisa favorita. Mas eu vou deixar arroz e feijão, porque pra mim não perde a graça. Top 1. Chorou e tudo. Chorei. Um hábito que ajuda no seu caminhar com Jesus. Oração. Eu acho que é o principal, a gente lê a palavra. Se você lê a palavra, você não é enganado por ninguém, porque o Senhor te revela ela, então você tem a sua própria revelação. Orar e ler a Bíblia. Já de comeria faz jejum? Faço! É um sacrifício! Eu já fiz jejum de 24 horas, foi muito difícil. Não pode aceitar nenhum A parte trabalho mais nesse tempo. difícil é você não esquecer que tá de jejum. Porque imagina, você já tá 16 horas, você esquece, você vai e bota uma coisa na boca. Foi sofrido, mas valeu a pena. Eu queria saber uma pessoa que você gostaria muito de encontrar, que você admire muito e nunca tenha encontrado. Nossa, tem muitas pessoas. Ah, pode ser a Tamires Garcia. Eu sou assim, encantada com ela. Eu ganhei um livro dela de presente, minha mãe me deu. E eu acho que eu gostaria de encontrar com ela, eu vi ela cantando pessoalmente, adorar o Senhor junto com ela. A gente também, Tamires Garcia. Tem algum chefe de cozinha que você admira, assim? Não sei, você acompanha algum chefe, alguma coisa do tipo? Você sabe, as pessoas me perguntam, eu nunca assisti aquele programa de culinária. Nunca assisti completo, só assisto corte na internet. Mas um que eu conheci, que eu amei, foi o Claude. Ele é muito famoso, é uma pessoa... Isso, e eu trabalhei com ele. Eu Nem sei se eu falei certo. Falou. É porque é difícil, né? Dar uma embolada. Mas ele é um amor de pessoa, assim. O cara é chefe, bam, e é um amor de pessoa. Então, assim, gostei de conhecer. Eu ia fazer alguma pergunta, mas eu esqueci. Então, eu vou... Ah, não, peraí, lembrei. Tem alguma culinária de algum país que você tem muita vontade de provar, que você ainda não conhece? Eu tenho muita vontade de provar comida nigeriana. Eu tenho que provar angolana, que tem funfu, que eles chamam. É uma massa, não sei se é de mandioca. Eu fico aguada quando a gente come. Eles comem com a mão. Na Feira da Glória tem uma barraquinha nigeriana que é um ainda não sucesso. consegui ir Então lá. eu fui, mas a fila estava quilométrica Isso. e desisti de comer, mas fiquei aguando. Eu acho que eu vou lá e Fala vou muito bem bem. dar carteirada. Eu vou ficar, Dá carteirada. que legal, vou Vai de fingir que tô comeria. gravando, aí Faz ela me dá um publi, prato. faz publi. É uma tática muito boa. Chegar com câmera. Gente, hoje eu tô aqui. Avisa quando você for que a gente vai... Pra encerrar, o que você vai falar quando encontrar com Jesus? Olha, é tanta coisa pra falar, mas eu acho que eu falaria, Senhor, muito obrigada por ter me alcançado, por ter me dado esse privilégio de gastar a minha vida pra te adorar e te servir. Porque eu entendo como um privilégio. O meu sonho hoje, que eu falo pra todo mundo, eu quero ver Jesus. Porque eu tenho curiosidade de saber o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar e cantar santo, santo, santo. Então eu acho que eu só poderia agradecer pelo sacrifício que ele fez, por ter me alcançado, por ter me amado tanto, mesmo sem merecer. Amém. Gostei muito. É muito Eu bom quando a também, gente Jade. admira alguém assim, aí conhece realmente a pessoa, é muito legal. Muito obrigada. Essa conversa poderia ter acontecido num restaurante. Não podemos, não perdemos a oportunidade, gente. Pode Eu também continuar essa acho. A conversa gente depois. continua uma resenha. Mas, Jade, muito obrigada. Eu adorei Obrigada a conhecer o seu vocês. testemunho, saber mais da sua Bom história. ver Você essa é uma pessoa... proximidade com Jesus. Você é uma pessoa super acessível, humilde. Parabéns, Jefferson. Que Deus abençoe vocês. Amém, muito obrigada. Deus continue te abençoando. Foi muito bom ter você aqui e ver todo esse relacionamento que você tem com Jesus, de você ter se encontrado novamente com Ele. Graças a Deus. Que Ele continue te abençoando e fazendo você levar o nome dele. Amém, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Você que está nos acompanhando, muito obrigada também. Deixa aqui nos comentários qual a sua comida favorita, o que você tem vontade de experimentar e quem você quer ver aqui no Pode Crer. Beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. My